Boa tarde, todos os meus amigos e colegas nesse webinar. Meu nome é Leonardo Menegatti, eu vou atuar como moderador aqui hoje junto a vocês, junto com a Associação Brasileira dos Prestadores de Serviço em Agricultura de Precisão e o IPNI. Estamos realizando um seminário, um webinar, sobre o uso do fósforo na agricultura de precisão, com ênfase em localização, através da pessoa do Dr. Luiz Inácio Prochinol, um especialista no tema. Antes de nós começarmos efetivamente o webinar, vou passar alguns comentários, algumas instruções a todos os participantes. Todos os participantes têm acesso audiovisual à palestra. Significa que vocês podem ver e ouvir, mas não terão acesso ao microfone, não tem comunicação de voz da plateia com o apresentador. Os participantes eles podem interagir através de perguntas escritas ao organizador, através do questions para o organizador. E, por favor, solicitamos evitar o uso do ícone mão levantada, que é pedir para chamar a atenção dos organizadores, já que nós não vamos estar trabalhando com o áudio na outra via. O programa. Estamos prevendo 40 a 45 minutos para uma apresentação principal, questões, mas em torno de 20 a 30 minutos de questões e uma conclusão final com o professor Luiz Inácio. E, se houver tempo, ele gostaria de abordar também mais alguns conceitos e comentários específicos sobre a agricultura de precisão. Então, já dando início, eu gostaria de apresentar para vocês quem é a Associação Brasileira dos Prestadores de Serviços em Agricultura de Precisão. É um grupo de pessoas, prestadores de serviço, diversos tipos de serviço, entre eles amostragem de solo, fornecimento de NDVI, eletrocondutividade, prescrições, tratamento de mapas de produtividade, todos os serviços incluídos dentro do portfólio ou do rol de agricultura de precisão. São pessoas que se reuniram e que têm um objetivo comum, que é melhorar tanto em âmbitos comerciais quanto sociais o ambiente agrícola, acreditando que a agricultura de precisão é realmente uma das grandes ferramentas à nossa disposição. Dentro da associação nós temos grandes empresas, temos pequenas empresas, empresas novas e empresas experientes. Todas estão muito bem representadas. E a associação ela tem já algumas ações, ela tem uma cadeira, na verdade são 2 assentos, junto à Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão. É uma comissão ligada ao Ministério da Agricultura e ela tem caráter consultivo para a elaboração das políticas agrícolas do país ligadas à agricultura de precisão. E também a associação tem uma atuação junto à comissão organizadora do CONBAP, que é o Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão, que acontecerá este ano novamente no Brasil, na cidade de Goiânia. Bom, feita esta apresentação inicial da associação, eu vou passar a palavra ao professor Luiz Inácio para dar sequência com a apresentação. Muito obrigado. Bem, muito boa tarde a todos. É uma satisfação poder estar com vocês hoje e falar a respeito desse tema, que é um tema extremamente importante e é uma das minhas paixões como pesquisador e como educador na área de nutrição de plantas. Agradecemos à Associação Brasileira de Prestadores de Serviços em Agricultura de Precisão por essa nossa parceria e sempre pensando no futuro em ampliar parcerias desse tipo. Então, o tema da palestra é o uso do fósforo na agricultura com ênfase em localização.
Meu nome é Luiz Inácio Prochinov. Como eu sempre digo, não é um nome fácil de se ter hoje em dia, né? Mas percebam que, apesar do Luiz Inácio, nós temos aí o Prochinov, né? Então, nenhum tipo de confusão pode ser feita. Sou diretor do programa do Instituto Internacional de Nutrição de Plantas no Brasil e um estudioso do tema fósforo na agricultura. Bom, em primeiro lugar, antes da gente entrar no tema, eu tenho 2 slides para passar para vocês, e os dois no mesmo sentido. No sentido da valorização da agricultura. Nós que trabalhamos com agricultura, nós temos que nos valorizarmos e valorizar o setor. Muita gente não faz isso, não valoriza, então eu tenho procurado cada vez mais intensificar e valorizar. Então eu tenho esse primeiro slide aqui, que é um comentário do Reinaldo Azevedo, que diz o seguinte: ruralistas costumam ser muito mal vistos por certos setores minoritários e barulhentos. Apanham de todo mundo. Apanham das esquerdas, dos verdes, dos índios, da imprensa, apanham de atores e atrizes ditos progressistas, de fanáticos do aquecimento global, apanham do Bonivox, apanham do Sting. Em suma, este é um dos únicos países do mundo, o Brasil no caso, em que os que produzem riquezas são alvo da fúria dos que produzem discursos. Eu tenho passado realmente essa frase nas minhas apresentações como uma forma de valorizar o nosso setor. Nós produzimos riquezas e muita gente só produz discursos. Inclusive, sobre isso, recentemente, escrevi o ponto de vista do nosso jornal Informações Agronômicas, fazendo um reconhecimento ao agricultor. Eu não vou ler, obviamente, tudo isso, mas eu vou destacar que o início do meu comentário, do meu artigo, diz o seguinte, que é uma coisa que eu, inclusive, vi na internet. Entre tantas frases e pensamentos que nos chegam todos os dias, uma me chamou a atenção dias atrás. Dizia que uma pessoa pode precisar de um médico, ou de um arquiteto, ou vários outros profissionais algumas vezes na vida, mas que do agricultor precisa-se de pelo menos 3 vezes ao dia. Então, pessoal, eu gostaria de abrir essa minha apresentação valorizando o nosso setor, valorizando o agricultor, valorizando a agricultura. Dito isso, eu apresento aqui para vocês nesse slide um roteiro da apresentação que eu vou fazer. Então, nós começamos com uma introdução. Vou falar um pouquinho a respeito de aspectos gerais da situação geopolítica do fósforo no mundo e a interferência disso, na minha ótica, no uso de fósforo no Brasil no futuro. Depois nós vamos entrar no item principal, onde nós vamos ficar a maior parte do tempo, que é a utilização eficiente de fósforo em solos tropicais. E aí eu já vou estar respondendo vários questionamentos, porque eu mesmo fiz as perguntas e respondi as perguntas. E aqui o foco vai ser em localização. Aí nós vamos abrir para perguntas, depois desse item. Se houver tempo, no final, eu tenho alguns slides sobre conceitos e comentários sobre fertilidade do solo e agricultura de precisão. De novo, se houver tempo. E alguns slides de considerações finais. Nós vamos administrar o tempo e verificar se vai dar tempo de passar esse item 4. Muito bem, com relação à introdução, eu gosto sempre de mostrar esse esquema de aspectos básicos de química do solo. Eu poderia ficar aqui discutindo sobre ele a palestra toda ou até uma tarde toda. Ele é a base do que acontece no solo em termos de reações químicas, físico-químicas, que influenciam a nutrição das plantas. Então, o solo o que é? O solo é composto de uma fase sólida, de poros e de organismos. Nós sabemos disso. Vamos guardar esse conhecimento. Se nós enfiarmos uma lupa
entre aspas, dentro desse solo e ampliarmos, nós vamos ver que esse solo tem uma fase sólida e tem uma fase solução. Nessa fase sólida, nós temos cargas, e essas cargas elas são constantes ou variáveis, principalmente variáveis em função do pH. Existe uma coisa que se chama ponto de carga zero, onde a quantidade de carga é o pH, onde a quantidade de carga positiva e negativa é igual, é a mesma. E essa é uma determinação bastante importante. Isso muda com a profundidade. Nós temos um fenômeno fundamental, que é a absorção. Nessas cargas negativas ou positivas, podem serem absorvidos cátions ou ânions, em dois tipos de ligação. Uma ligação iônica, praticamente todos os cátions, e temos a ligação covalente no caso do hidrogênio. Esse é um fato extremamente importante que quem quer se diferenciar e realmente entender a respeito de química do solo, precisa entender que o hidrogênio se liga ao solo com ligação covalente. Guardamos esse conhecimento para dizer que na solução nós temos cátions, contrabalançado por ânions. E isso está em equilíbrio. Essa é a situação maravilhosa que nós temos. A quantidade de cátions e ânions que está absorvido no complexo coloidal, nas partículas do solo, estão em equilíbrio com as quantidades de cátions e ânions que estão na solução do solo. Existem equações que medem isso, e existem equações que todos vocês devem conhecer. Soma de bases, CTC a pH 7 e V%, que expressa o quê? A saturação de bases dentro da CTC a pH 7. São conceitos que são fundamentais se nós queremos manejar solos de forma adequada, do ponto de vista químico. Então, meus amigos, quando você adiciona um KCl, que é um sal solúvel, ele aumenta a concentração de potássio na solução, e como existe um equilíbrio, aumentou a concentração de potássio na solução, esse potássio tende a tomar o lugar aqui das cargas negativas no complexo coloidal e diminui a concentração aqui, porque existe um equilíbrio. Potássio toma o lugar do alumínio, por exemplo, o alumínio sai indo para a solução do solo. Se você adiciona um carbonato de cálcio, um dos componentes principais de um calcário, ocorre uma reação com água que vai propiciar o aumento de cálcio, a diminuição da quantidade de hidrogênio na solução. Como existe um equilíbrio, você vai ter, então, o cálcio entrando no lugar dos cátions trocáveis, o alumínio saindo e a reação de hidrólise do alumínio, dando hidróxido de alumínio, passando de uma forma tóxica para uma forma, então, de alumínio que não é tóxica mais. Tudo bem, tudo isso porque existe um equilíbrio. Se a planta absorve potássio da solução do solo, a concentração de potássio diminui. Como diminui, o que acontece? Potássio sai da fase sólida para atender essa diminuição, porque ele é trocável, só o hidrogênio que não é trocável. E é isso que nós estamos mostrando aqui. Entra alguma coisa no lugar e o potássio vai para a solução, porque a concentração de potássio da solução diminuiu. Tudo bem, são conhecimentos fundamentais, todos devem entender isso para poder manejar e se diferenciar como profissional do mercado. Mas e o fósforo, que é o elemento que nós vamos estar tratando hoje? O fósforo tem um comportamento distinto. Eu sempre digo que o fósforo tem 3 fatos fundamentais sobre o fósforo. O resto é consequência. Quais são os 3 fatos fundamentais? Número 1, a maior parte do fósforo está como fósforo orgânico. Número 2, não porque eu quero, nem o Leonardo. O fósforo tem a tendência quimicamente de formar compostos de baixa solubilidade, com alumínio, com cálcio, com ferro. Terceira realidade, o fósforo é estável dentro da estrutura de certas partículas.
Então, você aplicou um fertilizante fosfatado, o H2PO4 pode entrar dentro da estrutura do mineral de argila e, com o tempo, se tornar indisponível. São 3 fatos fundamentais. Isso é muito importante, porque as pessoas ficam criando outras teorias distantes dos fatos que nós temos, que são esses que eu estou mostrando a vocês. Quando nós discutirmos localização, nós temos que estar pensando nesses fatos. Quais são as consequências desses fatos? Vou citar 3. Primeira consequência, baixa concentração de fósforo na solução. Por quê? Porque o fósforo tem a tendência de precipitar. O fósforo tem a tendência de entrar dentro da estrutura do mineral da argila. Então, dentro da solução do solo, a concentração é baixa. Outra coisa, não é à toa que o transporte de fósforo para a raiz é por difusão. É justamente porque a concentração de fósforo é baixa na solução, em função de todos os fatos que eu citei. E outra característica que mais nos interessa, em função de tudo isso, normalmente em solos tropicais existe uma baixa disponibilidade de fósforo às plantas. Então, são conhecimentos fundamentais quando a gente vai pensar em localização, que nós vamos tratar mais à frente. Dito isso, vamos partir então para o item 2, que são aspectos gerais da situação geopolítica e técnica do fósforo no mundo e interferência disso no uso de fósforo no Brasil. Mas vai perguntar, mas o que tem isso a ver com o nosso tema? Eu espero que ao final desse item fique claro o que tem a ver. Nós temos que ter uma mente aberta para o que nos reserva o futuro. O que está acontecendo no mundo vai interferir na forma como nós vamos utilizar fósforo. Eu espero que isso fique claro ao final aqui desses slides da minha apresentação. Primeira coisa, é muito comum uma discussão enorme sobre o fato de que o fósforo é um recurso natural não renovável, escasso e que está terminando. Isso não é realidade. Os dados apontam que a quantidade de fósforo, inclusive um último relatório aqui do IFDC, mostra que as reservas de fósforo devem durar por 300, 400 anos. Então, os recursos com fósforo não estão acabando. E outra coisa, o fósforo, precisa se entender que ele não vai ser renovável como a apatita. Mas ele pode ser, como elemento, renovável se nós reutilizarmos o fósforo através da reciclagem de lodo de esgoto ou de fertilizantes orgânicos, entre outros produtos. Então, o fósforo pode sim ser renovado. Agora, o que está terminando são os fosfatos de elevada qualidade. Esses sim estão terminando e nós temos que pesquisar para utilizar fosfatos de menor qualidade e ver como nós otimizamos a utilização desses fosfatos. Aqui vocês veem, obviamente, o mapa mundi, só para mostrar para vocês a situação geopolítica com relação ao fósforo. A realidade é inegável. Quem dominava a produção e comercialização de fósforo no mundo eram os Estados Unidos, principalmente com as reservas fosfáticas no estado da Flórida. Isso está mudando. Esse eixo de manuseio, de comercialização de fósforo está mudando dos Estados Unidos para o Marrocos. Essa é uma outra realidade. E do Marrocos para o mundo. Então, nós temos que estar atentos a isso. Nós vamos ser influenciados no Brasil por essa mudança. Outra coisa, todo mundo aqui que está assistindo a palestra, ou pelo menos a grande maioria, sabe que nutrientes são fundamentais para a segurança alimentar no mundo. Porém, a sociedade não recebe essa mensagem. A mensagem que a sociedade em geral recebe são mensagens como essa: fertilizantes químicos estão destruindo o ambiente e a vida no oceano. Mensagens como os fertilizantes danificam mais o planeta Terra do que ajudam o seu quintal. Essas são as mensagens, principalmente nos países desenvolvidos. E o que eu quero dizer para vocês? Quero dizer
que a preocupação com a utilização de fósforo em termos ambientais ela é válida, porque existem várias regiões do mundo com mananciais eutrofizados. Existem várias regiões que são zonas de hipóxia, devido à presença de fósforo no manancial de água. E existem vários sistemas que estão em recuperação. Em função disso, se organizam inúmeras iniciativas, e aqui eu estou citando inúmeras delas, cada símbolo é uma iniciativa, para poder estudar a utilização de fósforo e influenciar na utilização de fósforo. Então, são aspectos geopolíticos fundamentais pelo seguinte, porque a questão da localização de fósforo não deve ser vista apenas sob o ponto de vista agronômico, mas também sob o ponto de vista ambiental. A sociedade em geral vai cada vez mais rastrear a origem dos seus alimentos. E se nós tivermos problema no Brasil de mananciais de água eutrofizados, barreiras comerciais poderão ser impostas. É isso que eu visualizo participando de inúmeros eventos a nível mundial com relação a fósforo. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Eu vou falar mais sobre isso em localização. Por coincidência, hoje de manhã eu recebi um artigo do presidente do IPNI falando sobre esse assunto. Não deu tempo de traduzir, mas eu vou traduzir para vocês aqui algumas frases. Água e manejo de fertilizantes devem ser feitos em conjunto. Olha só, no Egito, por exemplo, o impacto da água na produtividade das culturas ao longo do rio Nilo estão se tornando preocupantes. A qualidade da água é um problema. E não é só lá. Ele citou só esse exemplo. O uso responsável dos nutrientes é parte da nossa responsabilidade e do uso responsável da água. Então, quando nós pensamos em fósforo, nós precisamos ter uma visão mais ampla. Não é só a questão agronômica, também tem a questão ambiental. O IPNI, pensando nisso, elaborou um livro que se chama Manejando Água e Fertilizante para a Intensificação Sustentável da Agricultura. Eu quero dizer a vocês que vocês podem entrar no site do IPNI e fazer o download desse livro, se alguém tiver interesse. E, finalmente, como todos os recursos naturais, nós temos a obrigação de manejar a água cuidadosamente e lembrar que a eficiência do uso da água e dos fertilizantes caminham lado a lado. Então, pessoal, o que eu quero resumir para vocês sobre essa primeira parte. Recursos fosfatados não estão terminando. Existe um novo centro de comando de fósforo no mundo e esse será o Marrocos. Haverá cada vez mais pressão no sentido de se utilizar PIA de forma eficiente. É isso que eu quero que o público que me ouve compreenda. Isso não tenho dúvida nenhuma. O reuso vai ser importante, na minha maneira de ver. Daqui 10, 15, 20, 30 anos vai se tornar cada vez mais importante. E o Brasil deve antever problemas e se preparar no sentido de utilizar fósforo de forma eficiente, não dando motivos para possíveis barreiras aos nossos produtos agrícolas. Questão da mudança do comando, é lógico que isso é gradativo, muitas outras regiões têm importância, mas a maior reserva mundial de fósforo, sem dúvida nenhuma, está no Marrocos, e eles vão comandar o show de uma certa forma daqui para frente. Muito bem. Vamos agora entrar, então, na questão da utilização eficiente de fósforo em solos tropicais. Como otimizar o uso dos recursos fosfatados nas atividades agrofloresta pecuária? Tem dois aspectos fundamentais. Nós temos que utilizar e produzir fertilizantes de forma adequada, esse é um aspecto, e o outro é como é que nós utilizamos as fontes que foram produzidas. Nós não vamos tratar aqui hoje da questão de produção.
nós vamos tratar de como é que nós utilizamos agronomicamente as diferentes fontes. E esse esquema já está se tornando bastante conhecido, que é o nosso esquema dos 4 Cs, né? Você utiliza fertilizantes, tudo começa pelos 4 princípios fundamentais. Você tem que escolher a fonte correta, utilizar a dose correta, aplicar na época correta e no local correto. Esses são os princípios fundamentais da utilização de qualquer fertilizante, e o fósforo não é diferente. Tudo bem. Quando vocês me perguntam como é que eu utilizo o fósforo de forma eficiente, a resposta não é simples. Veja o seguinte, vai depender do que se utilizar fósforo de forma eficiente. Vai depender de 4 grandes fatores. Em primeiro lugar, das características dos fertilizantes. Qual é o tipo de fertilizante? É gás, é sólido ou é líquido? Qual é o tamanho dos grãos do fertilizante? Qual é a dureza? Qual é a fluidez? Qual é a densidade? E assim por diante. Qual é a solubilidade? Qual é a reação em termos de pH do solo? Então, todos esses aspectos do fertilizante vão interferir na sua eficiência. Além disso, as características do solo. Qual é o pH do solo? Qual é a capacidade de fixação de fósforo do solo? Qual é o teor de matéria orgânica do solo? Tudo isso está influindo na eficiência de utilização de fósforo. Aspectos relacionados ao manejo do fertilizante. Como você vai localizar? Como que você armazenou? E os estudos de correlação, calibração e curva de resposta? E, finalmente, qual é a cultura ou sistema de cultivo? Nós vamos enfatizar bastante isso daqui mais à frente, sistema de cultivo. Então, meus amigos, resumindo tudo isso, vocês verificam o seguinte, são inúmeros fatores que vão levar à eficiência ou não da utilização do fósforo. E nós temos livros e livros que comentam sobre isso. Aliás, eu recomendo os nossos livros sobre boas práticas para o uso eficiente de fertilizantes. Lá nós temos capítulo específico do fósforo, das culturas, da reação dos nutrientes do solo. Não dá para ir em 40, 45 minutos falar sobre tudo isso. Mas eu quero que vocês tenham um guia. E o guia é o seguinte, vocês estão vendo esses números que estão aqui, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 1. O que é isso daqui? É o seguinte, para você definir qual é a fonte ideal, você tem que observar essas características aqui, que eu cataloguei como 1. Tudo que tem 1 interfere na escolha da fonte. Sendo que os mais importantes estão grifados, estão sublinhados. Tem alguns que são mais importantes. Então, por exemplo, você vai localizar a fonte, mas que fonte que é? Dependendo da fonte, você vai localizar de uma forma diferente. Eu vou falar sobre isso dentro em breve, no próximo slide. E a dose, a localização e a época, você vai definir em função das características que estão aqui, com os números 2, 3 e 4, respectivamente. Ou seja, não é simples. Tem que ter conhecimento para escolher a fonte, para escolher a dose, definir a época e qual o local que deve ser aplicado o fertilizante. Não é em 40, 45 minutos que eu vou esgotar esse assunto. Fica aqui a dica de que isso tem que ser conhecido para se utilizar fósforo de forma adequada. Vou dar apenas um exemplo, que é o do pH do solo versus a fonte de fósforo. É um exemplo bem simples. Fontes solúveis, tais como super simples, super triplo, MAP, DAP, devem ser aplicadas preferencialmente em solos de pH na faixa de 6 a 6,8. Enquanto fosfatos de rocha devem ser aplicados muito normalmente em solos com pH menor que 5,4. E o fosfato de rocha tem que ter elevada reatividade. Não adianta aplicar fosfato de rocha em pH maior que 5,4. É jogar dinheiro fora. Então, essas coisas todas interagem. Precisam ser conhecidas para se utilizar fósforo de forma adequada.
Eu incluí algumas frases aqui que faz parte do meu jeito de ser, né? Algumas frases, eu realmente gosto muito de quem consegue resumir em frases pensamentos importantes. Eu vou citar essa primeira frase aqui que diz o seguinte: saber não é o bastante. Nós temos que aplicar o conhecimento. Vontade não é o suficiente. Nós devemos fazer acontecer. É uma frase que estimula a gente a fazer as coisas acontecerem, né? Muito bem. Agora eu vou falar sobre alguns questionamentos frequentes sobre o uso racional de fósforo em sistema de produção. Então, é possível que algumas das perguntas que vocês teriam já vão ser respondidas pelas perguntas que eu mesmo vou estar levantando, né? Primeira pergunta, e é a mais importante, devido ao tema que nós estamos tratando hoje. Pergunta é: existe atualmente tendência clara de se aplicar fósforo a lanço em extensas áreas de produção? Isso está correto? Isso deve ser feito? Essa é a pergunta número 1 que nós do IPNI recebemos hoje pelo Brasil. Podemos aplicar fósforo a lanço? Então vamos lá, vamos tratar desse assunto. Esse primeiro slide mostra para vocês o crescimento do sistema radicular em função do nutriente e regiões específicas do solo. O que eu quero que vocês notem? Vocês aplicam fosfato na superfície do solo, o sistema radicular, esse é um dado antigo, mas é muito ilustrativo, ele se desenvolve em torno de onde tem fósforo. Diferente do potássio, se aplica o potássio na superfície, o sistema radicular se desenvolve, potássio transloca, mas o fósforo não. Se não tem fósforo aqui em profundidade, o sistema radicular fica acumulado na superfície. Isso eu posso garantir a vocês. Eu fiz inúmeros experimentos com isso. Então, esse é um fato extremamente importante. E aí, nós vamos passar alguns dados agronômicos mostrando que, em várias situações, a aplicação a lanço ela acaba sendo menos eficiente, sob o ponto de vista agronômico, do que a aplicação localizada. Esse é um dado. Prado em 2001, e colaboradores. Você vê aqui dose de 45, dose de 90 e dose de 135. Qual é o melhor resultado? Quando foi aplicado em sulco duplo ou sulco simples. Olha aqui, em relação a quando foi aplicado a lanço. Então, é um dado demonstrando maior eficiência quando foi localizado. Mais um dado. Aqui são isolinhas de produtividade em função de P2O5 aplicado localizado ou P2O5 a lanço. Veja o seguinte, para você ter uma produtividade de 4.400 quilos aqui, o que acontece? Você tem que ter ou a aplicação em torno de 120 quilos por hectare na linha, ou também você consegue 4.400 se você aplicar 200 kg por hectare a lanço e mais quase 50 quilos na linha. Para 4.200 quilos, você consegue aplicando menos que 100 quilos por hectare de P2O5 na linha, com nada a lanço, ou você precisa de quase 200 quilos por hectare de fósforo a lanço. Ou seja, nesse experimento, a localização foi mais eficiente. Você necessitou de menos P2O5 aplicado para produzir uma quantidade igual a quando você teve que aplicar lanço uma quantidade maior. Isso daí, pessoal, está relacionado aos princípios básicos que eu citei lá no início. Não é? A questão de como o fósforo reage no solo, tem baixa solubilidade, alta capacidade de ser absorvido, muita precipitação. Por isso nós tendemos a localizar o fósforo. Um outro conjunto de dados aqui do pessoal da Embrapa Soja, né? Meu ex-orientado Adilson Oliveira. Aqui é um pouquinho diferente. O que você tem? Isolinhas de produtividade de soja, 3.000, 3.600, 4.200, em função
de quantidade de fósforo disponível de 0 a 10 centímetros e quantidade de fósforo disponível de 10 a 20. Resumindo, as maiores produtividades foram obtidas quando o teor de fósforo de 10 a 20 centímetros eram maiores. Nós não conseguimos atingir bons níveis de produtividade quando o teor de fósforo de 10 a 20 centímetros era mais baixo. Ou seja, ligado ao quê? Muito provavelmente desenvolvimento de sistema radicular. Agora, eu quero dizer a vocês o seguinte, vamos parar um pouquinho aqui antes de falar sobre esse slide. Muitos vão falar o seguinte, mas em outras condições eu obtive que a lanço e localizado foi muito próximo. Eu até acredito que agronomicamente isso aconteça, mas aí nós temos que olhar para o clima. Se for um ano de boa condição climática, chuva satisfatória, o fato do sistema radicular estar na superfície não tem tanto problema. Mas se você tem um veranico, aí então, se você não tiver sistema radicular numa profundidade um pouco maior, você vai danificar o desenvolvimento da sua cultura. E eu coloquei esse slide aqui nesse ponto, que não tem nada a ver com fósforo, mas tem a ver com gesso agrícola, porque aqui é desenvolvimento das raízes de algodão em profundidade, quando não foi aplicado gesso e quando foi aplicado 3 toneladas por hectare de gesso. Onde tem mais raiz em profundidade? Onde foi aplicado gesso. Agora você fala, mas e daí? O que tem isso a ver? Tem a ver o seguinte, que se for um ano chuvoso, provavelmente pode ser até que o algodão se desenvolva muito bem. Se tiver as condições para desenvolvimento e água aqui, está ótimo. Mas se faltar água, aonde que você vai ter uma situação mais vantajosa? Onde você tem raiz na parte de baixo do solo, na subsuperfície. E é, na minha maneira de ver, a mesma coisa para o fósforo. Se você tem, porque você aplicou só fósforo na superfície, raiz aqui acumulada, se der um veranico, vai sofrer mais do que se você tiver um sistema radicular mais abrangente. Considerações importantes. A aplicação da adubação fosfatada na superfície do solo apresenta grande vantagem operacional de semeadura de grandes áreas agrícolas. Isso é indubitável, né? Lógico. Ganhar rendimento operacional eu aplico a lanço, né? A aplicação indiscriminada da adubação fosfatada na superfície, porém, pode acarretar baixa eficiência de uso desse nutriente em determinadas situações, como eu expliquei agora há pouco. E a aplicação de fósforo em superfície deve levar em consideração aspectos agronômicos, climáticos, ambientais e econômicos. Dito isso, pessoal, eu quero falar para vocês sobre a questão ambiental um pouquinho mais. Olha só esse resultado. Aqui nós temos perda de P2O5 solúvel por escorrimento superficial em função do tipo de cultivo, convencional, semeadura direta e cultivo mínimo, e de como o fósforo foi localizado. Bom, quando você teve o convencional, não teve muita diferença aqui na quantidade de fósforo que foi perdido. Mas quando você teve semeadura direta, o que aconteceu? E nós sabemos hoje da importância de semeadura direta nesse país. E quando nós tivemos também o cultivo mínimo, o que aconteceu? A perda de fósforo por escorrimento superficial foi muito maior quando foi aplicado a lanço. É uma coisa mais ou menos óbvia, né? Você aplica na superfície, palha na superfície, escorrimento superficial, perda de fósforo por escorrimento superficial. E aí ocasionando, e aqui é um extremo, eu entendo que é um extremo, mas o problema de muito fósforo na água, zonas que têm então seus mananciais eutrofizados, zonas de hipóxia, afeta o desenvolvimento de algas, desenvolvimento de peixes e causam problemas ambientais que a sociedade cada vez mais não vai admitir, intimamente relacionado com fósforo. Muito bem, terminando esse item de localização, e aí eu vou citar alguns exemplos rápidos de outras perguntas,
Eu criei uma chave de fatores, é uma chave muito simples, fatores para tomar decisão sobre fósforo a lanço versus fósforo no sul. Para mim é assim, quando o solo tem teor muito baixo ou baixo de P na camada superficial, de 0 a 20, aplicação no sul. Para mim, isso é claro. Se você tiver um solo com elevado potencial para perder fósforo por erosão superficial, também, pensando no problema ambiental, deve ser sul a aplicação. Se você tem um solo com teor de fósforo no mínimo médio de 0 a 20 e muito baixo ou baixo de 20 a 40, outros fatores devem ser considerados. A questão climática aqui passa a ser muito importante, tendo em vista que, se não tiver fósforo em camada mais abaixo ali, próximo, né, caso de 30 centímetros e tal, a raiz não se desenvolve, veranico pode trazer problema. Um solo com teor razoável de fósforo ao longo do perfil, sem elevado risco de erosão superficial e desejo de alto rendimento operacional na semeadura, que é muito comum para áreas extensas, aí sim seria aplicação a lanço. Lembrando que você pode intercalar a localização, né, na sua propriedade, isso é uma possibilidade de manejo, e também antecipar o P localizado é uma possibilidade, quando possível, para tentar ganhar eficiência em alguns processos. Tenho colocado essa foto porque a gente vê que o pessoal acaba sendo influenciado pelo tipo do equipamento. Agora eu pergunto, o tipo de equipamento está mudando, afetando a forma de aplicação de fertilizantes. E a minha pergunta é, não deveria ser o contrário? Não deveria ser a pesquisa que indica qual é a melhor forma de se fazer as coisas e os equipamentos se adequarem às questões agronômicas e não o inverso? Bom, agora nós vamos passar rapidamente aqui, em mais uns 5 minutos, sobre outras perguntas que são comuns e depois vamos abrir para perguntas dos colegas que estão nos assistindo. Pergunta simples. O pH realmente interfere na eficiência do fósforo do solo ou na adubação fosfatária? Então aqui eu estou usando um exemplo de um experimento aqui já de 90. Só estou destacando aqui o feijão. Foi feito um experimento de calagem, resultando em diferentes parcelas no aumento do pH com a dose de calcário. E aqui um reflexo imediato na dose de fósforo, na concentração de fósforo na folha. E você verifica que é um aumento, uma tendência clara de aumento de fósforo na folha com o aumento do pH. Aí tem outras coisas aqui relacionadas a extrator, porque a resina é o único que conseguiu prever essa situação, diferente de Melick e Bray-Olsen, mas para o nosso propósito, o que eu quero mostrar é que aumenta o pH, aumenta a concentração. E isso está de acordo com o famoso diagrama do professor Malavolta, né, que não está citado aqui, mas eu estou citando para vocês. E nós verificamos um aumento da disponibilidade de fósforo, esse é o gráfico do fósforo, com o aumento do pH. Se aumentamos demais o pH, diminuímos a disponibilidade de fósforo. Então, existe uma faixa ideal aqui para a utilização ou a melhor eficiência do fósforo aplicado. Outra pergunta bastante fundamental. A análise de solo é realmente essencial para o manejo adequado do fósforo? Sem dúvida nenhuma. De um lado, nós temos as características químicas do solo, de outro, temos as exigências da planta. A pergunta que se faz é, são as características químicas do solo adequadas para manter as exigências da planta de forma a se obterem produtividades economicamente viáveis diante dos investimentos realizados? E, normalmente, a resposta para essa pergunta é não. Mas quem vai responder definitivamente essa pergunta? Quais os elementos ou os nutrientes problemáticos? Quais as quantidades a serem aplicadas? É a análise química do solo. E eu gostaria de lembrar que os ajustes necessários para a avaliação da fertilidade do solo e recomendações através do método analítico
tem que seguir uma sequência. São anos de estudo, envolvendo estudo de correlação, para definir qual é a melhor metodologia. Estudo de calibração, como é que eu vou interpretar o resultado. E curva de resposta, quanto adicionar de nutriente. Né? Então, eu vou passar aqui, por exemplo, a dose para milho, é um exemplo, de 80 kg por hectare de P2O5 para solo de teor médio de P, utilizando-se o método de análise Melick, isso tudo é definido, 80 é definido em curva de resposta, que é um teor médio, é definido em estudo de calibração. Pelo método que se mostrou adequado para a região, que foi definido em estudo de correlação, a uma determinada profundidade, amostra retirada de 20 centímetros de profundidade. Então, a questão da análise química de solo tem que existir estudos de correlação, calibração e curva de resposta. E aqui eu quero mostrar para vocês um gráfico que também é o meu xodó, é adaptado do Denardim, lá o colega da Embrapa Trigo. São duas situações. Vocês pegam aqui um solo A, imaginando um teor de fósforo de 20 de 0 a 5, 10 de 5 a 10 e 5 de 10 a 20. Se você fizer a média ponderada aqui, vai dar 10. De 0 a 20, 10 de fósforo. E aqui você pega uma situação B, né, em que você tem 10 de fósforo de 0 a 20. Aqui mais voltado ao longo do tempo para um sistema de semeadura direta e aqui agricultura convencional. Então aqui a média é 10 e aqui é 10. Eu pergunto, a disponibilidade de fósforo em A é a mesma que em B? Resposta, muito provavelmente não. Porque aqui nós temos mais matéria orgânica e nós temos mais fósforo. Agora, a calibração foi desenvolvida em muitos estados brasileiros para essa situação da agricultura convencional. E como é que nós vamos interpretar isso na situação A? Será que nós precisamos recalibrar para o novo sistema? Então, eu alerto vocês que nós podemos estar tendo problemas de interpretação em função de coisas desse tipo. Então, nós temos que pensar sobre a amostragem e fazer a amostragem de forma correta. Hoje de manhã, o colega Paulo Trani me enviou um e-mail comentando sobre vários aspectos que ele gostaria que eu sugeriu que eu comentasse na palestra, e um deles que eu me lembro é a questão de amostragem em hortaliça. Né? O pessoal faz amostragem equivocada. Né? Eles acabam amostrando na linha onde foi colocado o fertilizante, deturpando, né, a interpretação dos resultados completamente. Então, a questão da amostragem precisa ser muito bem analisada e o pessoal da agricultura de precisão tem tudo a ver com isso, né, porque trabalham com amostragem. Então, são aspectos importantes de serem discutidos e serem pensados. Devo seguir as recomendações das tabelas de adubação? Se sim, devo seguir exatamente as recomendações? Olha, a dose, já estamos terminando aqui nas perguntas, aí vamos abrir para as perguntas de vocês, viu, pessoal? A dose de P2O5 é definida em função do teor de fósforo no solo, da cultura, da produtividade que nós almejamos e das tabelas de adubação. Sabendo a dose de P2O5, sabendo o percentual de P2O5 na fonte que você escolheu, nós temos a quantidade de adubo. Recomendação de calagem e adubação deve respeitar as informações de pesquisa da região e, importantíssimo, na minha opinião, ser definida por um agrônomo da região. O agrônomo da região é o melhor para fazer a recomendação, porque ele conhece a realidade do agricultor. Agora é o seguinte, eu devo seguir 100% a recomendação das tabelas de adubação quando existentes? Eu entendo que não. Nós temos novas variedades surgindo, com diferentes exigências nutricionais, com capacidade de produção maior, produtividade maior. Então, adaptações precisam ser feitas. E essas adaptações devem ser feitas por aqueles agrônomos, aqueles técnicos que conhecem a realidade de campo e a realidade da sua região.
Gesso agrícola pode auxiliar em maior eficiência da adubação fosfatada? Só um exemplo aqui, ó. Experimento do nosso grande colega, nosso grande amigo Caires, de Ponta Grossa. Dose de gesso aplicado, crescente de 3 em 3, que aconteceu com a concentração de fósforo nas plantas de cevada. Aumentou. Aumentou, é claro isso. Então, quer dizer, mais gesso, maior a concentração de fósforo na planta. Porque raiz desenvolveu, vai pegar fósforo lá embaixo. E a dose de gesso tem que ser adequada segundo os critérios técnicos, obviamente. Devo dar preferência a fosfatos solúveis em água? Normalmente são os fosfatos mais abundantes. Posso utilizar fosfatos naturais em algumas situações? Quando é econômico? Como utilizar? Vocês devem utilizar sempre fosfatos naturais reativos, de elevada reatividade. Nós temos aqui algumas opções, não muitas, mas temos algumas opções no Brasil. E o fosfato natural deve ser utilizado de maneira criteriosa, de preferência misturando-se com o solo, porque é onde ele reage melhor, e nunca num pH maior que 5,4. Quanto maior o pH do solo, menor é a eficiência do fosfato natural. E agora, para terminar, acho que essa é a última pergunta, qual o principal fator para o uso eficiente de fertilizantes fosfatados? Se vocês me fizessem essa pergunta, qual o principal fator, Luiz? Eu diria que é a questão do sistema de produção. Nós temos tido resultados impressionantes pela integração de culturas na área de produção ou a sucessão de culturas. Esse dado aqui do Djalma é muito famoso, né? Nosso amigo, nosso colega, né, da Embrapa, e Djalma, que prestou um serviço excelente, né, ao Brasil com os seus estudos, e nesse estudo de recuperação de fósforo, ele mostra o seguinte, com uma dose de 100 kg por hectare de P2O5, a recuperação de fósforo ao longo, se não me engano aqui foram 9 anos, né? Se não me engano no total foram 15 ou 16 anos, a recuperação, quando só tinha cultura anual, foi 44% do fósforo aplicado. Quando intercalou, quando fez sucessão, quando teve rotação de cultura com capim, subiu para 85%. Então, essa rotação de cultura é fundamental para a gente conseguir uma maior recuperação de fósforo. Esse é um gráfico interessante, apesar que a gente precisa atualizar. Isso é uma fazenda em Itiquira, no Mato Grosso, onde eles mudaram o sistema de rotação ao longo do tempo. O que aconteceu? Eles precisaram aumentar a quantidade de NPK utilizado na propriedade, aumentaram, como o gráfico diz, e diminuíram a quantidade de NPK em quilos por tonelada de grão produzido, ou seja, maior eficiência. Por que essa maior eficiência? Porque conseguir colher maior quantidade de quilos de grãos por tonelada de fertilizante utilizado com o tempo, por causa das modificações no sistema de produção. Isso daí todo mundo ganha, e é o que nós queremos. Mensagens práticas sobre o uso do fósforo. Vários são os fatores a serem considerados no sentido de se utilizar fósforo de forma adequada. Tais fatores são agrupados em características do fertilizante, do solo, manejo do fertilizante e cultura ou sistema de produção. Deve-se integrar conhecimento sobre tais fatores no sentido de se utilizar fósforo de forma adequada. A forma ideal de localização irá depender da decisão local, a qual deve levar em consideração, como eu já demonstrei, espero que tenha ficado claro, aspectos agronômicos, econômicos e ambientais. E eu coloco como um fator essencial para o uso adequado de fósforo, maior recuperação de fósforo ao longo do tempo, a questão do sistema de produção. E com isso, eu devolvo a palavra então para o nosso moderador, o Leonardo, para perguntas, só avisando, viu, Leonardo, que dependendo, vamos dar preferência para as perguntas ao invés dos meus slides sobre agricultura de precisão e fertilidade do solo.
Só no final eu Ok, precisaria de mais uns 5 ou 6 minutos só para fazer um fechamento com as conclusões. Mas vamos tá agora joia. dar preferência para as perguntas. Ok, vou controlando o tempo aqui, professor. Bom, temos várias perguntas aqui. Acho que já passou de 15. Já li a maioria delas, estou tentando agrupar e vou começar por um tema que ele está presente em várias das perguntas. E, professor, o tema envolve a questão de micro-organismos e produtos que utilizam micro-organismos para disponibilizar fósforo absorvido no solo. As perguntas são nesse sentido. Qual que é a tua opinião sobre produtos baseados em micro-organismos que aumentam a disponibilidade de fósforo no solo? O senhor tem algum Essa é uma pergunta comentário? interessante. Desculpe, Leonardo. Pois não, pode falar. Não, essa é uma pergunta interessante, né? A gente recebe essa pergunta em vários locais e às vezes se torna um pouco polêmico. Mas para mim a coisa é relativamente clara. Eu acho uma área muito promissora. Eu acho fantástico nós pensarmos que, através da utilização de micro-organismos, nós vamos conseguir aumentar a eficiência de utilização do fósforo. Aliás, eu tenho muita convicção que isso acontece em sistemas naturais já. O problema, na minha maneira de ver, é que não existe, e eu não conheço, nenhum produto que seja prático, econômico e viável agronomicamente de ser aplicado nesse momento. Então, existem estudos, existem alternativas, mas eu desconheço algo que a gente realmente possa falar. Isso dá para ser aplicado de maneira eficiente no campo e está comprovado que aumenta a eficiência de utilização de fósforo. Obviamente, eu comento isso em várias situações, poderão ter pessoas que vão falar, não, mas eu conheço dados, ou eu tenho dados. E é possível que tenham. Nós estamos à disposição para observar esses dados. Mas, no momento, eu não conheço. E eu quero fazer mais uma observação. Como eu disse, eu participo de eventos de fósforo no mundo, né? O ano passado, ou melhor dizendo, no final de 2014, participei de 2 eventos grandes na França, com autoridades a nível mundial do estudo de fósforo. E foi uma professora da Universidade de Minnesota que deu uma palestra justamente nesse sentido, micro-organismo e eficiência de utilização de fósforo. E os slides e a apresentação dela foi fantástica. No final, eu fiz uma pergunta a ela, professora, eu fiquei fascinado pela apresentação. A pergunta é, nós já temos alguma coisa pronta para levar para o campo? E ela me disse que estamos ainda precisando de mais pesquisas para adequar realmente esses micro-organismos sobreviverem nas condições de campo. Então, vem de uma autoridade mundial. Isso não significa dizer que não existem dados, mas nós precisamos ter acesso aos dados. Eu desconheço. É uma tecnologia em desenvolvimento, é Na isso? minha opinião, é em desenvolvimento. E muito promissor, e seria muito interessante que chegássemos, via de fato, nessa alternativa. Seria excelente para a agricultura e para o agricultor. Ok, professor. Mudando um pouco avançando, na verdade, na nossa pauta, aqui tem uma pergunta do Nelson, já também alinhado com outros que perguntaram, e com o slide que o senhor mostrou sobre as concentrações de fósforo em diferentes profundidades. Na sua opinião, qual é a profundidade mais adequada hoje para fazer a amostragem de solo pensando no fósforo, na situação de plantio direto? Então, veja o seguinte, quando eu coloquei aquele slide, né, que a interpretação do resultado da análise se dá em função da profundidade que você coletou a amostra, Correto. veja o seguinte,
Quando você faz um programa para fazer o estudo de correlação, calibração e curva de resposta, isso tudo, na minha maneira de entender, e pelo que a gente vê no Brasil e no mundo, está ligado à profundidade que você coletou a amostra. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, que a gente conhece melhor, todo o programa foi desenvolvido por uma amostra de 0 a 20 centímetros de profundidade. Aí você vai e pega a amostra de 0 a 5, 5 a 10 e 10 a 20, e como eu já vi em alguns estudos, quer interpretar aquilo que foi coletado de 0 a 5, o resultado que foi obtido, com a tabela que foi desenvolvida para a coleta de 0 a 20. Aí não é possível, tem uma incoerência aí. Então, teoricamente, novos estudos deveriam ser desenvolvidos para poder se interpretar em uma situação estratificada. Isso dito, Leonardo e demais colegas, eu acho muito interessante no sistema de plantio direto, semeadura direta, nós fazemos a amostragem mais estratificada para verificar realmente essa diferenciação e nós temos o bom senso de interpretar com as tabelas, mas com essa ressalva. Eu não posso pegar uma amostra, o resultado de 0 a 5, e jogar numa tabela que foi desenvolvida para 0 a 20. Então, objetivamente, estratificar o máximo possível, de tempos em tempos, a sua amostragem, interpretar com o conhecimento disponível, tendo o cuidado de ter realmente essa ressalva que eu acabei de falar. Pois não, Leonardo? Ok. Tem uma outra pergunta aqui muito interessante, também várias perguntas nesse tema com relação às análises laboratoriais que são feitas hoje para o fósforo. Bom, temos MELIS, temos o método do IAC, que é resina. São resultados bastante diferentes, são extratores bastante diferentes, pode ser até que tenha mais métodos e está me falhando a memória. Professor, como é que a gente pode lidar de fato na agricultura? É possível você ter resultados em um método e interpretar tabelas em outro método? Olha, eu agradeço essa pergunta, viu? É uma coisa que a gente bate em cima sempre, né? Eu vou basear minha resposta no que eu ouvi do Dr. Bernardo Van Rage, que é uma autoridade no assunto de fertilidade do solo e avaliação da fertilidade do solo, décadas atrás, né? Umas 2 décadas atrás. Quando foi introduzida a resina no estado de São Paulo, os laboratórios não queriam mudar para a resina, que é um método que ele é um pouco mais moroso. Ele não é difícil, ele pode ser tão rápido quanto o MELIC ou o extrator ácido, mas ele tem uma sequência diferente. E você sabe, todos sabem, que as pessoas resistem à mudança. Então houve muita resistência. E aí o que o pessoal falava? Então tá bom. Como é que eu converto MELIC em resina? Ou vice-versa. E a resposta do Bernardo foi a seguinte e taxativa. Olha, se você tem um método que não está funcionando bem, que era o caso do extrator ácido que nós utilizávamos, e o pessoal queria saber como converter para resina, se esse método não está funcionando bem, você está procurando por um outro que funciona bem, uma das primeiras coisas que tem que acontecer é que esses 2 métodos não tenham relação, né? Não sei se fica claro isso. Se um é ruim e o outro tem uma relação excelente com o que é ruim, é porque ele também é ruim. Enfim, não dá para converter. Pode ser que em vários solos você cria aí uma equação matemática de conversão e realmente a conversão dá certo. Mas em vários outros solos, porque o mecanismo de extração é diferente, vão dar números completamente distantes da realidade, não dá para converter, e nós temos que nos fixar em um método. Agora, vou aproveitar a sua pergunta. Então, ou seja, não dá para converter. Na minha opinião, isso daí não é tecnicamente viável. Você incorre risco. Agora, eu vou aproveitar a sua pergunta para dizer o seguinte. Muita gente reclama da qualidade dos resultados de análise dos laboratórios. E eu tenho comentado. O que o pessoal faz? Começa a fazer análise, mesma amostra em vários laboratórios. Aí começa a receber resultado diferente.
e aí começa a ficar em dúvida, os laboratórios não estão seguindo a metodologia, não são eficientes. Eu acho que isso cria mais confusão do que ajuda. Eu tenho dito o seguinte, isso desde a época que eu fui responsável por laboratório lá em Pompeia, na Fundação Sujin Shimura Tecnologia, que foi o início da minha carreira. Conheço o laboratório, conheço o responsável pelo laboratório, exija dele os controles de qualidade que ele tem, o selo de participação e de eficiência ou de proficiência nos programas que ele participa, no caso aqui seria o da resina, tem outros programas pelo Brasil, e vá e confie nesse laboratório, trabalhe com esse laboratório ao longo do tempo. Inclua você algumas amostras padrão que você manda ao longo do tempo para esse laboratório. E você vai vendo os resultados. Discuta com o laboratório, falando o seguinte, olha, sempre foi muito bem, mas agora deu um desvio grande aqui, era a mesma amostra. Eu acho que isso vale mais a pena do que você ficar tentando fazer um programa pessoal de qualidade, que muitas vezes você não tem as ferramentas estatísticas, ou não tem, né, as ferramentas estatísticas para entender o processo, e eu acho que não vale a pena. Conheça o laboratório, converse com o responsável do laboratório, tenha o seu controle de qualidade com aquele laboratório, discute seus resultados com aquele laboratório e trabalhe com aquele laboratório. Se um dia chegar à conclusão que aquele laboratório não está sendo eficiente, procure outro laboratório. Pois não, Leonardo? Ok, vamos lá. Algumas perguntas aqui sobre taxa variada, tá? Já até abrindo a conversa para a gente falar um pouco sobre agricultura de precisão. Luiz Inácio, até uma parte dessa dúvida ela é minha, né? O próprio Bernardo foi autor de muitas das tabelas de calibração que a gente usa aqui. A versão mais recente delas é a do IAC. Estava entrando na escola, foi em 95 ou 96, se eu não me engano, que saiu. Uhum. E depois disso surgiu a agricultura de precisão. E quando a gente faz uma recomendação para uma correção, para uma fosfatagem em agricultura de precisão, normalmente a gente transforma essas tabelas em uma equação. Eu vejo um problema nisso, existe uma questão, porque a tabela ela é discreta e uma equação ela é contínua. A pergunta é um pouco filosófica, mas na tua opinião, como é que nós devemos trabalhar isso? Devemos realmente trabalhar na forma da tabela, que tem esses degraus, ou faz sentido o trabalho com equações? Certo. Excelente pergunta. Veja o seguinte, primeira consideração. A agricultura, vamos nos apegar no exemplo que você citou aí, que é o exemplo do boletim de recomendação de calidade de adubação para o Estado de São Paulo. Bacana. Esse boletim é de 1996. O método da resina foi lançado em 1983. Em primeiro lugar, os estudos foram feitos para os solos do Estado de São Paulo. Muitas vezes alguém vai pegar a amostra em outro estado, vai analisar e vai usar esse boletim. É o correto? Não é o ideal. Mas muitas vezes naquela região ele não tem nada que ele possa utilizar, então ele tem que ter o bom senso de adaptar. Segundo ponto, nós estamos no ano de 2016. Se passaram 20 anos 20 anos. quando esse boletim foi lançado. A realidade da agricultura mudou completamente. As variedades que nós usamos são outras. Nós até promovemos, há um ano atrás, um pouco mais, um evento, acho que faz um ano e meio, na Fertibio, é um simpósio com a pergunta: estamos preparados para nutrir adequadamente as culturas com elevado potencial de produtividade? Justamente por isso, porque as tabelas elas estão defasadas. Então, agora está se trabalhando
a gente ouve falar que está se trabalhando para um novo boletim, no caso aí um boletim 100, né? E nós realmente precisamos, porque a realidade da agricultura se modificou. O que nós podemos fazer? Contar com aquele boletim e adaptar segundo realmente a experiência que você tem na participação dos eventos e na sua experiência pessoal. Tem que adaptar. Quando eu disse que a melhor recomendação é feita pelo agrônomo no campo, ele vai ter que fazer essas adaptações, né? Agora, outro detalhe. Devemos criar uma equação ou devemos trabalhar com isso em degraus, né? Por exemplo, faixa de 16 a 40 leva a aplicação de 60 quilos por hectare de P2O5. Veja, eu volto nos princípios básicos, né? Quando você tem 16 a 40, esse é um teor médio. Um teor médio, teoricamente, já te dá 90% da produtividade máxima. Seu potencial de resposta é pequeno, né? É de 90% para 100%. Então, se você tem um teor de 17, você está muito próximo da faixa que é a faixa baixa, que é de 7 a 15. E se você tem um teor de 38, você está muito próximo da faixa alta. Então, isso tudo tem que ser analisado à luz desse conhecimento. Eu, por exemplo, se eu estou próximo da faixa baixa, se é um agricultor de excelente potencial, faz as coisas muito bem feitas, eu sei que ele tem um potencial de produtividade maior, e eu vou recomendar mais fertilizante para ele. É uma visão simplista, mas é só para colocar um exemplo da situação. Então, tem um feeling aí que depende dos profissionais. E nós temos que nos valorizar por isso, né? Agora, você vai fazer uma equação, vai ser totalmente errado? Na minha maneira de ver, não vai ser completamente errado. Mas em função do que os fatores anteriores que eu citei, problema de defasagem nos dados, né? Problema de não ter essa sensibilidade, você acaba não explorando. Ou seja, Leonardo, para falar para você de uma maneira objetiva, não dá, na minha opinião, para substituir competência profissional com matemática. Ainda nós temos tem que ter um feeling dos profissionais para nós tomarmos as melhores decisões. Pois não, Leonardo? Ok. Professor, já estamos com 15 minutos para terminar. O senhor gostaria de avançar para a parte de agricultura de precisão ou fazemos mais perguntas? Eu vou fazer o seguinte, Leonardo, eu vou selecionar só alguns slides da parte de agricultura de precisão e vou concluir a minha apresentação e aí eu vou fazer com que sobrem ainda alguns minutos aí se tiver mais alguma pergunta. Tá bem? Pergunta tem e muita. Então, aí eu deixo a sua opção. Se você acha que devemos seguir nas perguntas, eu só vou para a conclusão. Veja, o meu objetivo é atendê-los da melhor forma possível. Então vamos para a parte de agricultura de precisão, que ela é importante, é o objetivo da associação, inclusive. Perfeito. E a gente finaliza com mais perguntas. Eu vou passar rápido, não vou passar todos os slides em função dessa nossa preferência, né? Dessa nossa definição. Essa palestra eu dei em janeiro em Curitiba, nesse encontro da Associação Brasileira dos Prestadores de Serviços de Agricultura de Precisão. Eu selecionei alguns slides e agora eu vou selecionar ainda mais conceitos e comentários sobre fertilidade do solo e agricultura de precisão. A primeira mensagem que eu queria deixar é a seguinte. Eu não vou explicar tudo, mas eu vou me ater na frase aqui embaixo. A agricultura de precisão é fundamental. Nós temos variabilidade. Se nós temos variabilidade, nós precisamos de agricultura de precisão. Não há dúvida quanto a isso. Mas não devemos perder de vista que o que mais falta é precisão na agricultura. Nós vemos as pessoas no campo fazendo as coisas muito mal feitas, sem precisão, sem escolha adequada, sem regular adequadamente. Então nós precisamos de agricultura de precisão. Mas nós precisamos que as pessoas caprichem, que elas tenham precisão na agricultura. Isso é a mensagem que todos nós temos que levar para o campo. Quando surgiu a técnica da agricultura de precisão, ela surgiu muito baseada
na questão de que, eu vou fazer um mapa de produtividade, vou fazer um mapa de fósforo, vai ter uma boa correlação, ou potássio, ou pH, e aí eu vou poder corrigir esse fósforo e elevar a produtividade da área. Com o tempo, se verificou que os mapas de produtividade versus atributos mostraram correlações alternantes, e muitas vezes baixa. Essa correlação direta entre produtividade e o teor de fósforo era baixa. Então teve que ter um reciclagem do conhecimento e volta aos conceitos básicos, que nós nunca podemos esquecer. E veja bem, por que isso acontece? Na minha maneira de ver, é muito lógico que a correlação seja baixa. Porque você pega uma área de produção como essa, soja, Guarapuava, na cooperativa agrária. Relevo diferente, uma área grande. E nós pensamos no nosso barril famoso da lei do mínimo, que a produtividade é limitada pelo mais limitante dos fatores, e podemos expandir essa lei do mínimo, né? Para fertilidade, compactação, clima, praga. Quer dizer, eu fiz tudo certo, mas o clima limitou, ou a praga limitou. É muito natural a gente imaginar que o que está limitando a produtividade aqui nesse ponto não é o mesmo que está limitando aqui, que não é o mesmo que está limitando aqui. Aqui pode ser fósforo. Aqui acumula água demais, enquanto aqui tem um problema de uma praga. Só um exemplo. Então, essas correlações, elas não vão. São correlações muito simplistas. Então, nós precisamos entender as coisas de uma maneira mais ampla. E não podemos vender aos agricultores a ilusão de que um único mapa ou uma situação vai resolver tudo. O que a gente sabe que a maioria do pessoal bem intencionado não vai fazer. Né? Não deve vender essa ideia. Outros questionamentos que eu levanto para a gente pensar junto em agricultura de precisão. O primeiro está bem ligado ao que eu acabei de comentar. Estamos sendo realistas ao informar aos agricultores sobre o potencial e as limitações das ferramentas em agricultura de precisão? Quer dizer, é importante. Nós temos que fazer um fine tuning, nós temos que ser detalhista. Tem variabilidade, vamos manejar a variabilidade. Mas tem um potencial, tem limitações. Precisamos informar isso também das limitações para o agricultor. É correto variar a taxa de aplicação de mistura de nutrientes? Isso eu vi, inclusive, num país desenvolvido, né? Eles variavam, e acredito que isso aconteça no Brasil, varia a taxa de aplicação da mistura de NPK. Como se a variação fosse uniforme para os três ao longo do campo de cultivo. Não acontece isso. Então, variar a taxa de aplicação de mistura de nutriente, interrogação. Pode ser que dê certo em alguma situação, mas na maioria eu não acredito. Simplesmente porque a disponibilidade dos três não vai variar da mesma forma na área. Áreas identificadas por técnicos de agricultura de precisão como de baixo potencial produtivo. Deve-se investir nessas técnicas? Essa é uma questão interessante levantada pelo nosso colega Leandro Gimenez. Em determinadas áreas, ao nosso ver, que você identificou como de baixo potencial produtivo, é melhor não investir muito nessa área, ao invés de tentar elevar e aplicar e manejar e gastar dinheiro numa coisa que de repente não vale a pena. Será que deve-se ter por objetivo homogeneizar as áreas de produção ou manejar áreas distintas de forma compatível? Que é exatamente o que eu estou falando. Em muitos casos, eu acho que é área distinta de forma compatível. Aí, a gente coloca isso como um ponto de reflexão, porque a gente ouve muito, e aqui eu estou vendendo do jeito que eu comprei, muita gente falando, devido a trabalhos que estão sendo mal executados, que a agricultura de precisão estaria, ao invés de criar maior homogeneidade, está criando maior heterogeneidade. Então, eu coloco para reflexão de vocês. E vocês, como agora estou falando especificamente para os que trabalham na agricultura de precisão, têm que estar preparados com dados convincentes para responder que eficientemente isso não estaria acontecendo e mostrar
realmente os dados que vocês têm. É realmente possível avaliar a fertilidade através de sensores, que é outra coisa que a gente vê, e se for um sensor para nitrogênio que lê coloração das folhas, isso eu consigo entender. Mas eu, Luiz Inácio, não significa que eu estou certo. Entender disponibilidade de fósforo, de potássio, com um sensor, fósforo que está no solo, tomara que a gente chegue lá de forma eficiente. Talvez eu estou desconhecendo, mas eu acho muito difícil perante o que eu conheço de reação dos nutrientes no solo. Finalmente, a agricultura de precisão está ajudando a aumentar a rentabilidade? Quer dizer, essa é a pergunta fundamental. E é uma pergunta que cada um de vocês que trabalha com a agricultura de precisão tem que mostrar para o agricultor. Sim, está aumentando a rentabilidade. Veja o experimento, veja os dados e olha o que aconteceu. E eu vou só mostrar mais esse aqui, o Leonardo, e depois eu vou partir para as conclusões. Qual o objetivo principal? É abaixar ou aumentar o coeficiente de variação? O objetivo principal, na nossa opinião, deve ser aumentar a rentabilidade global. Isso implica que... Isso é um slide interessante para se refletir sobre ele. Isso implica que, dependendo do caso, eu tenho que abaixar o coeficiente de variação e em outros eu tenho que aumentar o coeficiente de variação. Exemplo de quando interessa abaixar o coeficiente de variação. Imagine que você tem uma área onde o fator limitante é predominantemente fósforo. E este é variável na área. Ora, elevar os níveis de fósforo, diminuindo o coeficiente de variação dos teores de fósforo na área, para teores elevados, levar para teores elevados, é interessante. Então, eu quero abaixar o coeficiente de variação dos teores de fósforo na área, que tem potencial produtivo para isso, onde tem teor baixo de fósforo. Um exemplo de quando interessa aumentar o coeficiente de variação, na nossa opinião, é respeitar a produtividade segundo os gargalos de produtividade. E esses gargalos não se mostram economicamente viáveis de modificação. Ou seja, essa área aqui, não adianta eu investir nela. Deixa ela que produza pouco nessa área pequena aqui, porque tem um problema seríssimo. Vai gastar demais, não dá para mexer. Não adianta investir muito naquela área. Então, se você pegar produtividade ao longo de toda a área, o coeficiente de variação vai ser alto, mas a sua rentabilidade final vai ser maior. E com isso, pessoal, eu quero partir para algumas considerações finais, e eu vou acelerar aqui. Eu gostaria de propor algumas mudanças na forma como pensamos sobre fósforo nas atividades agrícolas. As reservas de fósforo não são renováveis, mas o nutriente P é renovável, dá para reutilizar. Isso é uma mudança de conceito. Isso é do colega Djalma, ele fala muito, a gente pensa sobre isso também. Que o fósforo, de um conceito de nutriente ineficiente no sistema solo-planta, ele deve passar por um conceito de um nutriente eficiente, se nós manejarmos de forma adequada. Ele pode ser muito mais eficiente que o nitrogênio, que está muito mais sujeito à perda do local de aplicação do que o fósforo. Mas nós temos que manejar de forma adequada. E considerar a eficiência do uso de fósforo como um todo e não apenas no aspecto agronômico. Precisando considerar também, e muito especialmente, como eu espero ter deixado claro na minha apresentação, os aspectos ambientais. Claro que alguém pode falar assim, mas essa questão ambiental aí, esse negócio geopolítico, barreira para a importação de produtos, é muito distante da minha realidade. Tudo bem, talvez essa seja a sua função e você pense assim na sua realidade local. Eu, como uma pessoa que acompanha o que acontece no mundo, eu tenho que me precaver, tenho que tentar orientar aos governantes, se é que é possível orientar algum governante de alguma coisa nesse país hoje em dia, de que nós corremos um risco se nós não nos preocuparmos com a questão ambiental. Chamo a atenção que nós vamos, em 2017, promover um simpósio de agricultura de precisão como ferramenta para boas práticas para o uso de fertilizantes. Já estamos começando a montar esse programa. Gostaria da participação, da colaboração da associação e dos seus membros, né? Visitem o nosso site, pessoal, fazer uma propaganda aqui, um marketing honesto.
Tem muita coisa interessante lá, inclusive essa nossa palestra vai para o site para quem quiser acessar na forma de PDF protegido. Nossa nova publicação, quem tiver interesse, Matemática e Cálculos para Agrônomos e Cientistas do Solo. Nós estamos muito orgulhosos dessa publicação, que deve ser aquela de cabeceira, né? Nossa, como é que calcula mesmo densidade aparente, densidade real, volume de grãos e etc., né? Desde coisas simples até coisas complexas na temática e cálculos que nos assustam aos agrônomos e cientistas de solo. Disposição para venda no nosso site. Balanço de nutrientes. Recomendo que vocês visitem e usem o nosso balanço de nutrientes a nível de propriedade. Vai te dar realmente um indicador muito bom da eficiência de utilização dos nutrientes. E, finalmente, para terminar, Leonardo, eu vou colocar e vou ler esse slide e as conclusões eu acho que vão ser mais ou menos óbvias. Nem só de técnica vive a humanidade, né? Nós somos seres que temos poesia, temos política, temos vários outros aspectos na nossa vida. E eu me permito aqui terminar minha apresentação com um slide. É uma frase do ano de 1920, dessa judia fugitiva da Revolução Russa, mostrando uma visão, na minha opinião, com conhecimento de causa. Quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que, meus amigos, as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Eu coloco isso em contribuição ao momento que nós vivemos no país, sem conotação política nenhuma, apenas com a ideia de que quem está promovendo fatos de corrupção e que lesam o patrimônio público, independente de qualquer partido, tem que ser punido. Eu não posso ficar aquém da questão política que está acontecendo. Nós precisamos construir uma sociedade melhor. E com isso, agradeço a atenção de todos e acho que temos aí uns 3, 4 minutos ainda para perguntas, Leonardo. Ok. Na verdade, temos 24 segundos. Ele encerra sozinho. Bom, professor. Talvez a gente possa passar um pouquinho mais. Eu não sei se o Evandro pode confirmar isso, Evandro. Ele está confirmando aqui comigo que sim. Professor, tem muitas perguntas aqui, tem mais de 40. Eu li todas, vou tentar falar de algumas aqui, vamos lá. Tem uma interessante aqui sobre fósforo remanescente. Como trabalhar com fósforo remanescente em recomendações, tanto para taxa fixa quanto para taxa variada. Qual que é a tua opinião sobre a análise de fósforo remanescente, Luiz Inácio? O fósforo remanescente é um método utilizado no estado de Minas. Quem trabalhou muito com isso são os pesquisadores da Universidade de Viçosa, né? E ele tem realmente uma base científica muito interessante, avaliando então a questão do potencial de liberação de fósforo dos solos, né? E ligando isso com a necessidade de adubação. É um método bem estudado, bem interessante, deve ser utilizado, independente se é agricultura convencional ou agricultura de precisão. Temos a confiança nesse método. Muito bom. E nesse embalo aí tem uma pergunta aqui sobre o Penergetic. Tem alguma opinião sobre esse produto, professor? Uma pergunta interessante, nós temos abordado já nessa pergunta em diferentes casos, não especificamente sobre um produto, mas de uma maneira mais global. Sim, cabe até talvez um esclarecimento sobre
o que é o produto, para a gente não precisar falando em nome comercial, né? Não, o que eu quero dizer, Leonardo, é o seguinte, eu já conversei, inclusive, a gente respeita muito todos os colegas que estão trabalhando, e a gente conversa, né, com o pessoal que tem alternativas, mas eu não tenho dados suficientes para poder recomendar ou realmente dizer que o produto tem eficiência, né? Já convidei e convido novamente a quem tiver alternativas que achem que tem eficiência, nós estamos aqui totalmente à disposição e abertos para discutir. Nesse momento, com o conhecimento que eu tenho e com os dados que eu não tenho condições de referendar ou recomendar, né? Então, eu preciso de mais dados para ser convencido disso. Isso se aplica a várias tecnologias na área de fertilizante, inclusive em outras áreas. Pois não, Leonardo? Uma pergunta aqui do Cristiano Gaffo. A adubação de correção do solo, a pergunta dele é: uso de fontes de fósforo com menor concentração tem impacto em aumento de eficiência? Veja bem, me cumpre esclarecer um conceito fundamental que foi citado aí, que é a questão da adubação de correção versus adubação de manutenção. A adubação de manutenção ela visa nutrir a planta naquele ciclo, né, se for uma cultura anual. Enquanto a corretiva, não, são doses maiores, né, que você aplica tendo em vista um aumento do teor e que vai servir provavelmente para vários cultivos que virão. Uhum. Com relação ao teor ser baixo ou alto, isso daí não, pura e simplesmente, isso não vai me dizer se a fonte é ou não é eficiente e em que situação ela é eficiente, né? Nós temos que conhecer mais sobre essa fonte. Se for um fosfato totalmente acidulado, nós temos que conhecer pelo menos o P2O5 solúvel em citrato neutro de amônio mais água e o P2O5 solúvel em água, né? Para podermos avaliar. E se for um fosfato reativo ou se for um fosfato natural, nós temos que conhecer, só para dar dois exemplos, né? Nós temos que conhecer a solubilidade em citrato também para poder avaliar a eficiência, né? Essa questão de baixo e alto ela é muito polêmica. Você veja bem, só para citar um exemplo, né? Várias empresas a nível mundial, isso não é Brasil, falam: nossa, esse fosfato natural é excelente, porque ele tem um teor elevado de P2O5. Olha, eu digo a vocês, quando o fosfato tem um teor elevado de P2O5, a tendência dele não ser eficiente. Por quê? Porque tem que ter substituição. Aí nós entramos numa parte mais técnica, mas para o fosfato natural ser reativo e eficiente, tem que ter substituição de fosfato por carbonato, para bagunçar a estrutura do cristal, da batida. Então vai diminuir a concentração de fósforo. Então, fosfatos naturais que têm menor teor de P2O5 tendem a ser mais eficientes. Então, é só um exemplo de que essas coisas são confusas. Não dá para analisar pura e simplesmente pela concentração de P2O5. Você tem que conhecer o produto mesmo, é mais complexo do que simplesmente. Mais complexo, tem que conhecer as suas características. Obviamente, se a concentração de P2O5 é mais baixa, acaba tendo a limitação de um custo maior de transporte. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Ok. Ainda na linha da adubação corretiva, aqui uma questão do Ezequiel Biotto. Qual a opinião do professor, se ele recomenda, é a pergunta dele, fosfatagem, adubação corretiva, em solos argilosos ou arenosos? No arenoso sim, mas a questão acho que dele está mais focada aqui nos solos argilosos, em doses realmente elevadas, acima de aplicação de 150 ppm de fósforo, estou entendendo. Como trabalhar com esses solos em adubação corretiva, professor? Veja bem, o problema básico da adubação corretiva, né, principalmente no solo argiloso, é que a quantidade que você vai precisar de fertilizante é uma quantidade bastante elevada
e que inviabiliza a curto prazo um retorno econômico. Se você quiser fazer uma poupança e pensar, não, eu vou aplicar isso, o meu solo está sendo muito bem manejado, eu não tenho problema de erosão, eu conservo muito bem o meu solo, porque senão você aplica essa poupança ali com bastante fósforo no solo e perde por erosão. Quer dizer, aí é um tiro na água, né? Não tem sentido. Mas o problema principal é esse, você vai ter que fazer um investimento muito elevado para um retorno a longo prazo. É possível, mas tem que ter caixa para manter isso aí. Eu, particularmente, acho que na maioria das situações, o que vale mais a pena é uma adubação intermediária entre manutenção e corretiva, onde você, Leonardo e demais amigos, a gente vai aumentando o teor gradativamente ao longo do tempo, né? Aí você fornece o que precisa para a cultura naquele momento, naquele ciclo, e isso estou falando de cultura anual, e com o tempo você vai aumentando o teor para atingir um teor elevado de fósforo, que já aconteceu em várias regiões, inclusive em vários solos do Brasil. Bom, Leonardo, eu acho que a gente poderia pegar mais uma ou duas perguntas, e acho que daí a gente tem que encerrar, porque o compromisso com a empresa do webinar é manter mais ou menos o horário, né? Infelizmente não dá para responder todas as perguntas, mas, enfim, vamos ver aí mais uma ou duas. Tá, joia. Uma pergunta aqui envolvendo o pH e o fósforo, né? Qual a tua opinião? Essa pergunta é do Alexandre Doneda. Qual a sua opinião sobre a aplicação conjunta de calcário para a correção do pH do solo em superfície no plantio direto, junto com o fósforo, com um pequeno intervalo de tempo entre as aplicações? É possível a precipitação de apatita e perda da eficiência da adubação fosfatada? Estou entendendo que ele está falando de fósforo solúvel aqui. Sim. Bom, veja bem, se você aplicar calcário em superfície de forma mais localizada e fosfato natural reativo, é um tiro no pé, porque eu já comentei 2 ou 3 vezes que quando aumenta o pH, a eficiência do fosfato natural reativo diminui. Se for o solúvel, como foi citado aí, pode haver sim precipitação, provavelmente vai haver, porque você está localizando calcário, você vai aumentar o pH naquela região e o fósforo que está sendo dissolvido do solúvel poderá precipitar com cálcio, não vai chegar a apatita, viu, pessoal? Para chegar a apatita é um processo diferente, mas vai formar compostos que não são disponíveis para a planta, né? Que são na direção de um dia se formar a apatita, né? Então, isso já é uma coisa que a gente normalmente não recomenda e tem que tomar muito cuidado com isso. Ok. Bom, e para finalizar, pegar aqui uma cultura que foi pouco discutida hoje, cana-de-açúcar, uma pergunta do Eduardo Martinelli. Em cana-de-açúcar, uma cultura que é semiperene, aplica-se o fósforo no plantio, no fundo do sulco. Porém, há produtores que estão aplicando de forma superficial na cana de terceiro e quarto corte. A pergunta dele, isso é eficaz, já que a região da raiz está longe do alvo da aplicação? Essa questão do desenvolvimento do sistema radicular é fundamental, né? Isso é uma coisa que a gente acaba passando despercebido, mas se você não tem raiz, você vai aplicar fósforo, realmente a possibilidade de absorção é minimizada, né? Se você não tem fósforo nesse solo, realmente você já tem que começar essa cultura de cana-de-açúcar aplicando fósforo, né? E essa alternativa de aplicar no sulco, né, uma certa distância de onde você coloca o material, é bastante interessante, né? E localizado, vocês já perceberam que a gente acha que na maioria das situações acaba sendo melhor agronomicamente, né? Agora, se ao longo do desenvolvimento da cultura você tem a situação de deficiência de fósforo, teor baixo de fósforo, obviamente você vai ter que manejar isso, né? E talvez até, dependendo da situação, vai ter que aplicar na superfície e tentando minimizar o problema do escorrimento superficial. Nem sempre é fácil,
Às vezes é impossível, mas temos que tomar cuidado com isso. Como eu já deixei claro, eu estou preocupado com essa questão a questão ambiental. Eu acho que isso vai vir cada vez com mais força. Então, pessoal, eu acho que essa foi a última pergunta, né, Leonardo? Infelizmente. O tempo já passou também. Eu só gostaria de agradecer muito a atenção de todos. A palestra vai ficar à disposição no nosso site. É só você entrar lá em materiais educativos, webinar, né? Ou palestra dos diretores do IPN Brasil. E nós estamos aqui à disposição. Eu fiquei muito satisfeito de ministrar essa palestra. Nas próximas 2 semanas eu vou ministrar basicamente a mesma palestra em 3 situações diferentes, uma presencial e 2 pela internet. E a gente fica muito satisfeito de poder colaborar. Um abraço a todos. Muito boa tarde ou muito boa noite, já que nós estamos chegando aí próximo das 18 horas. Obrigado, Leonardo. Muito obrigado a todos também. Um agradecimento ao professor, ao IPNI e também à associação por fazer toda a organização da palestra. Muito obrigado a todos.